Ele só não Tudo vai abrir a câmera ainda, certo. viu? Ele vai ficar com a câmera fechada, viu? Certo, tá. Bom dia. Eu demorei um pouco para entrar, a internet estava um pouco lenta, ainda bem que melhorou. Deve ser por causa da chuva. É, pronto. Eu posso começar? Ou... Pode, pode, Patrícia, nem pensei em perguntar. Você já vai começando, viu? Tá certo, tá. Só levanta um Pronto. pouquinho a câmera para ver mais o quadro, viu? Sim, vou afastar mais aqui. Sim, aí tá ótimo. Dá mais para ver o quadro mais. Pronto, pessoal. Vocês têm alguma dúvida na atividade anterior que eu passei sexta-feira, da página 63? Alguém fez? Eu fiz, professora. Fez, João? Você teve alguma dúvida em nenhuma das três questões? Eu tive uma dúvida na questão 78, professora. Sim, certo. Deixa eu olhar aqui, viu? É onde fala que Pedro, Paulo. Deixa eu colocar o livro aqui, viu? Para ficar melhor. Aí depois dessa dúvida a gente continua. Professora, eu também tive dúvida nessa. Nessa, né? Eu imaginei quando eu fui olhar ontem. Eu disse, acho que eles vão ter dúvida nessa, que essa tem mais coisas. Só um instantinho que eu vou colocar aqui o livro para a gente ler junto as questões, tá? Para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Pronto. Aí, quando for 8h05, aí eu entro, viu? Para a gente finalizar para ir para outra sala. Tá certo, Marcolina. Tá, obrigada. Tchau, boa aula a todo mundo. E quem for chegando, eu vou adicionando, que eu estou aqui na frente. Tá bom, obrigada. Para você também. Obrigado. Gente, só um minutinho, viu? Que eu vou colocar o livro aqui para a gente ler a questão, tá? Para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aí vocês já vão pegando o livro, é a página 63, para eu tirar essas dúvidas porque essa parte de problemas é bem. Tem que ter bem cuidado. Deixa eu colocar aqui, peraí, só um instante. Só um instantinho, viu, gente? Tô... Aqui, cadê o livro? Pronto, achei. Pronto, eu vou compartilhar o livro aqui para eu ler a questão junto com vocês e explicar, tá certo? Ó, essa parte aqui a gente já passou. Pronto, estão conseguindo ver? Ah, Sim. Sim, professora. certo. Pronto, eu vou ler a questão 78, né? Olha, ele diz assim, ó, Pedro, Paulo e José são irmãos.
3 pessoas, né? Junto, eles têm 48 miniaturas de bonecos. Então, as 3 pessoas junto têm 48 miniaturas de bonecos. Paulo tem o dobro de miniatura de José. E Pedro tem o triplo de miniaturas de José também. Quantas miniaturas cada um tem? Pronto, o dobro significa 2 vezes, certo? O triplo é 3 vezes. Aí, agora eu vou colocar aqui no quadro, certo? Deixa eu fazer a ideia aqui para vocês verem. Aí, vamos ver. Hoje é dia 9. Pronto. 9 de agosto de 2021. Aí eu vou botar aqui página 63, porque eu vou ter as dúvidas de vocês, tá? Página 63, questão 78. Pronto, aí ele diz que 3 pessoas, Pedro, Paulo e José, ó, Pedro, como ele está dizendo que as 3 pessoas têm juntos, quantos bonecos? 48 miniaturas de bonecos, certo? Então, eu vou somar, eu vou chamar viu, para ficar mais simples. Ó, a quantidade de Pedro com ele, Paulo e José, são quanto? 48, né? Miniaturas de bonecos, tá certo, gente? Aí depois ele fala, cada informação que ele dá no problema, aí é bom anotar para depois você começar a entender, né? Que a gente... Aí ele diz, ó, Paulo tem o dobro de miniaturas de José. Então, Paulo... Aí o dobro, como eu tinha falado, né? São números multiplicativos. Dobro é 2 vezes o valor. Triplo é 3 vezes, quádruplo 4 vezes e assim por diante. Quíntuplo 5 vezes. Então, Paulo tem o dobro, 2 vezes a quantidade de José. E agora, mais na frente ele diz, ó, e Pedro, aí você vai anotando todas as informações que ele está dando. Tem um triplo de miniaturas, o triplo, né? Agora, Pedro tem um triplo de miniaturas de José também. Aí depois ele quer saber, ó, quantas miniaturas cada um tem. Então, ele quer saber as miniaturas de Pedro, de Paulo e de José. Porque os três meninos juntos têm 48 bonecos. Aí a gente não sabe quanto cada um tem. Mas Paulo tem um dobro de José. Pedro tem um triplo de José. Aí o que é que a gente vai fazer? Veja bem, ó, essa daqui é uma questão mais cuidadosa mesmo do que as outras. Por isso que vocês ficaram com dúvida. A soma das 3 quantidades, você poderia chamar, em vez de... Aqui eu estou colocando o nome dos meninos, né? Pedro, Paulo e José. Mas você, se quisesse, poderia chamar a quantidade aqui, ó, de bonecos, tá certo? A soma total dos bonecos tem que ser 48. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó.
Em vez de Pedro, eu vou colocar, veja bem, o dobro de José. Mais, ó, porque Pedro, desculpa aqui, é Pedro, né? Ó, em vez de Pedro, eu vou colocar o triplo de José. Porque Pedro, a gente não sabe a quantidade, mas ele dá a informação que tem um triplo de José. Aí eu coloquei aqui embaixo, certo? O triplo de José. Aí agora vem Paulo. Paulo tem o quê? O dobro de José. O dobro de José. E José a gente não sabe. Aí eu vou chamar de José mesmo. Aí quando você soma as três quantidades, mesmo que você não saiba, o que é que você tem de informação de Pedro? É só que ele tem um triplo de José. Mas a gente não sabe a quantidade de José. Aí eu coloquei a palavra José mesmo. A de Paulo é o dobro de José. Aí eu coloquei só a informação que ele deu. Sendo que a soma dessas três informações tem que ser igual a 48. Porque a soma da quantidade de Pedro, de Paulo e de José, ele disse no início do problema que é 48 bonecos, 48 miniaturas. Aí aqui, gente, a gente vai somar esses coeficientes aqui, ó. 3 mais 2 dá 5, tá? E 5, aqui é como se tivesse 1. 5 mais 1 dá 6. Então vai ficar, a gente só tem essas informações, que 6, o sexto, José tem um sexto, que é igual a 48. Aí quando chegar nessa parte aqui, ó, você vai fazer assim, ó, José vai ter 48 dividido por 6. Por quê? Porque a gente vai dividir aquelas questões que a gente viu lá no início das operações matemáticas. Como a gente trabalhando aqui com dobro, triplo, é uma operação de multiplicação. Se eu somei 3 vezes, mais 2 vezes, mais uma vez apenas de José. A de José, porque eu coloquei uma vez aqui. Porque ele não falou nada sobre José. Quando eu somo 3 mais 2 mais 1, vai dar 6 vezes. Então, José tem o sexto de miniaturas com relação aos outros. Qual é a operação inversa da multiplicação? Porque quando a gente fala em números multiplicativos, é multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Aí é só a gente pegar 48 e dividir por 6. A gente vai usar a tabuada de 6 aqui. Certo? Então, que número vezes 6 que dá 48? Quem lembra? 6 vezes 8, professora. 6 vezes 8, Muito 48. bem. Muito bem. Certo. 6 vezes 8, 48. Para 48, o resto é zero, né? Então, a gente descobriu a primeira quantidade. José tem quantos? 8 bonecos. Quando for essas questões de quando ele falar em números multiplicativos, aí vocês sempre vão fazer desse jeito. Se ele falar em quádruplo, aí você colocava um 4 aqui, o quádruplo de José. Aí é bom você botar a palavra, porque fica mais fácil de você entender. Né? Então, a gente somou todas as quantidades multiplicativas, tá? Em vez de Pedro, eu coloquei o triplo de José. Em vez de Paulo, eu coloquei o dobro de José. E José, como ele não falou, é apenas uma vez. Para depois, quando a gente somar, todos têm a palavra José. Então, ficou 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, José vai ter o sexto de bonecos em relação aos outros amigos. Aí, como aqui o sexto é um número multiplicativo. Então, a gente usou a multiplicação aqui. Por isso que a operação inversa, para poder a gente encontrar. Ou senão, você poderia fazer assim, que número vezes 6 que dá 48? O 8, ó. Se não quisesse fazer a divisão, 48 por 6. Certo? Também poderia ter feito aqui. O número que
Você deve colocar, em vez da palavra José, para dar 48, só pode ser 8 aqui. 6 vezes 8, 48. Se botar 6 vezes 7, não dá 42. Então, José tem 8 bonecos. A gente já achou a quantidade de José. Certo? Aí, para encontrar de Paulo, Paulo tem o dobro de José. Se José tem 8, então Paulo vai ter 2 vezes 8. Peraí, viu? Já já eu deixo vocês copiar, viu? Porque essa daqui é um pouco mais complexa mesmo. Para ver esse nome aqui, para poder fazer aqui. Então, o Paulo, ele tem um dobro de José. O dobro é 2 vezes o valor de José, que foi 8, né, que encontramos. 2 vezes 8 dá 16. Então, Paulo tem 16 bonecos. Pedro, você faz do mesmo jeito. 3 vezes a quantidade de José, que a gente já sabe que foi 8, né? 3 vezes 8, vai dar 24. Pronto, e com isso termina o problema. Assim, não é um problema tão fácil, né? Porque você tem que imaginar o início, que foi somar as quantidades das 3 pessoas, que tem que dar 48. E ele fez a pergunta, a quantidade de Pedro, de Paulo e de José. Para a gente encontrar a quantidade de cada um, a gente precisou usar a operação de multiplicação, já que ele deu números multiplicativos. Ele disse que Paulo é o dobro de José, Pedro é o triplo, e não falou o número de José. Aí eu só deixei uma vez. Professora, Oi, esse 8 do Pablo significa 48, é? aonde? Aqui? Não, lá em cima. Esse? Esse 8? É. Sim. Aqui é o dobro de José. Como José tem 8, ó, aqui a gente encontrou que José tem 8 bonecos, miniaturas, né? Aí 2 vezes 8 dá 16. 3 vezes 8 dá 24, que é o de Pedro. E o de José foi o primeiro a gente ter encontrado. Certo? Certo. Pronto. Aí podem copiar. Essa daqui, como foi mais complexa, eu, eu resolvi fazer ela completa, tá bom? Deixa vocês copiar, porque é bom a pessoa passar por problemas fáceis, médios e um pouco mais difíceis, né? Para você ir treinando e ter como exemplo para fazer outros, tá certo? Sei. Pronto, vou afastar aqui para vocês copiarem. Se não estiver vendo alguma coisa, vocês falam. Já a 77 e a 79 eu creio que deve ter sido melhor, né? Que é só fazer aí a subtração, né? Pronto, aí podem copiar no caderno de vocês, viu, gente? Aí depois vocês tiram o print junto com as outras duas, né? A 77 e a 79.
Quando terminar, me avisa, certo? Deixa eu só olhar aqui. Que eu tô vendo, né? Davi. Senhora professora, faltou também. Sim, foi. Maria Carolina. Uhum. Eu pensei. Aí vocês sempre vão fazendo assim, certo, gente? As que eu passar. Desculpa. As questões que eu passar sobre resolução de problemas, como é um assunto que a pessoa precisa ter um pouco mais de cuidado. Porque tem uns probleminhas que são fáceis, né? Aí vocês viram que outros já são de nível médio. Outros já têm um estado um pouquinho mais avançado. Aí vocês vão fazendo o que puderem. Aí nos outros, eu tiro dúvida de vocês e vocês vão concluindo e já tenho como exemplo que se aparecer algum semelhante, aí vocês já vão conseguir fazer. Aí quando estiver fazendo um problema, né, uma situação, problema em matemática, se caso não conseguir, não é para desistir, certo? É para tirar dúvida comigo, que aí eu ajudo e não pensar que não vai conseguir nunca, tá certo? Tem que ter um pouquinho de paciência nessa parte de resolução do problema. Aí, você passa por aquelas etapas que eu expliquei, como eu fiz aqui, sendo que eu não. Sendo que quando a gente vai resolver, as etapas, elas aparecem intuitivamente, sem a gente precisar colocar todas as etapas, né? Que aquela. Primeiro a gente lê o problema, né? Aí eu li outra vez e a gente compreendeu, né? Aqui foi a soma dos três valores de bonecos, de 48. Depois ele deu essas informações. Paulo tinha um dobro de José, Pedro tinha um triplo. Pronto. Aí ele só deu essas duas informações. Mas como a gente sabe que a soma dos três tem que dar 48, aí eu fui colocando o dobro, aqui o dobro, Paulo tem um dobro de José, Pedro tem um triplo, e como ele não falou nada de José, eu coloquei só uma vez José. Aí com isso aqui você soma os três valores dos números multiplicativos, 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Então, José tem o sexto da quantidade de bonecos. Então, o sexto é igual a 48. Então, é só pegar 48 e dividir por 6, que vai dar 8. Depois que a gente encontra os valores no caso aqui, a gente já começou a executar o problema, né? Dessa linha para baixo. Que executar é fazer, né? Aí quando a gente encontrou 8 bonecos de José, aí pronto, o problema está bem de ser resolvido. Aí é só pegar o dobro de José, 2 vezes 8 deu 16, o triplo de José, que é o valor de Pedro, 3 vezes 8, 24.
Aí a gente, nesse caso, a gente chegou na resposta final. Eu posso apagar ou estou copiando ainda? Pode apagar, professora. Certo. Eloá terminou e Antoniel e João. Eu terminei, professora. Tá certo. Deixa eu ver o que mais. Pronto, Eloá saiu, foi? Antoniel, terminou, Antoniel? Ele não respondeu. Olha, gente, aí... Copiei, sim. Oi? Copiei. Pronto, tá certo. Pronto, muito bem. Deixa eu voltar aqui pro livro, tá? Pronto, gente. 78. Depois eu dou o gabarito da 77. O gabarito é a resposta final, tá? Eu não vou dar por enquanto, porque ainda tem outras pessoas que precisam fazer. Porque se eu der a resposta, a pessoa vai botar só a resposta e não vai tentar fazer o cálculo, que é o que é mais importante, tá bom? Então, aqui eu tirei dúvida da 78, que realmente dessas três é a mais difícil. Olha, aí na próxima página, por isso que eu não passei tudo de uma vez, porque esse assunto de resolução de problemas não é uma coisa que a pessoa faz, tá? Aí na outra página, na 64, aí vocês já podem anotar no caderno de vocês ou na agenda. Nessa página 64, vocês só vão fazer a 82, 83 e 84, tá? Só essas três primeiras aqui. A de casa, tá? Eu tô colocando aos pouquinhos, porque, como eu disse, situações, problemas em matemática não são tão simples. Olha, gente, já anotaram? 82, 83 e 84. Já sim. Páginas, tá certo. É a atividade de hoje, de casa, tá? Que já já eu vou começar um novo assunto, mas a gente não vai concluir. Eu vou só iniciar, porque essa parte de problemas demora mais um pouco. Então, essas três questões são para casa, 82, 83 e 84, para vocês treinarem mais resolução de problemas. Há uma dica que eu dou para vocês, quando for resolver problemas, deixa eu voltar um pouquinho aqui, um assunto que a gente viu anteriormente. Peraí, viu? Aqui foi as propriedades. Não, não é isso aqui, não. Arredondamento, não foi, não. Além das operações que a gente aprendeu, né? Multiplicação, divisão, adição, subtração. Sim, ó, essa parte aqui de multiplicação e divisão são operações inversas. Né? Aí você sempre pense assim, né? A operação inversa da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão. Pode usar essa ideia aqui também. Mas cadê? Deixa eu... Isso aqui a gente já fez. Deixa eu chegar aqui no... que foi divisão. É numa partezinha que a gente passou. Deixa eu ver se eu acho. Está por aqui. Eu acho que foi isso aqui, pronto. Na página. Deixa eu olhar que página é essa que tá aí. Porque essa página aí do livro digital não é a mesma do livro físico, né? Deixa eu olhar aqui só onde está essa página para eu dizer a vocês. Porque ela vai ajudar. Cadê essa página? Pronto, é página 48. Na página 48, ele fala que adição e subtração são operações inversas. A gente viu isso aqui, bem lá no início do outro bimestre. Aí quando você... Gente, olha o que eu dou como dica é o seguinte, quando você não souber um valor, você pode chamar de quadradinho, tá?
como a gente viu, ó, por exemplo, nessa questão 33 aqui, ó, dessa página 48, na letra A, ele quer descobrir o valor do quadradinho, mas foi adicionado 3.246. E o total deu 4.098. Aí você usa a operação inversa para descobrir o valor do quadradinho. Quando você não sabe o valor de um número, você pode chamar de quadradinho, tá? Aí, para descobrir aqui, você usa a operação inversa. Você pega 4.098 e subtrai 3.246. Quando você subtrair, você encontra o valor do quadradinho. Então, se caso aparecer lá na página que eu passei para casa, alguma questão, alguma situação, problema, que fala de um número desconhecido, e ele falou que vai somar, você usa a operação inversa, você usa a operação em divisão, né? Vocês viram que nessa questão que eu expliquei, na 78, ele falou em números multiplicativos, ou seja, a gente utilizou a multiplicação. Então, para encontrar o resultado, você usa a operação inversa, que foi a divisão que a gente fez. Peraí, vice professora, que eu vou aqui no banheiro. Certo, é o tempo que eu vou colocando aqui na outra página, tá? Eu espero você voltar para a gente começar. Tá certo, é que página? Pronto, a página que a gente vai agora, essa parte de resolução de problemas, a gente já concluiu. Eu só passei 82, 83 e 84, né, para casa. Aí agora a gente vai para potenciação. Página É que 60, página? 65. Do livro grosso ou fino? Certo? Página 65. Do livro grosso ou fino, professora? Do livro grosso. Quando acabar o capítulo, aí eu passo a atividade do livro fino, tá? Porque é sempre quando termina um capítulo ou uma sessão. Agora, eu vou apagar aqui para a gente iniciar a potenciação. Só um instantinho, viu? Eu estou apagando aqui para a gente começar a potenciação. Aí eu vou já explicar o que é potenciação, viu? Peraí. Pronto, a gente vai ver agora a potenciação. Página 65. Voltei, professora. Certo, eu ainda não comecei não. Estava só apagando o quadro para colocar o novo assunto, que é potenciação, tá? Página 65. Tá certo. Tá certo? Aí, como por enquanto não tem. Essa parte inicial é só para ler o problema e eu explicar o que é potenciação, aí por enquanto não tem cálculo não. Quando tiver, aí eu explico no quadro, tá bom? Tá bom. Tá certo? Então, aqui ele coloca assim, ó, nessa seção 11, esse número que vem antes é sempre uma seção do livro. Porque no início é o capítulo, né? Aí tem cada tópicozinho do assunto, ele separa em seções. Então, aqui a seção 11 se chama potenciação de números naturais. Olha, vocês vão dizer, o que é potenciação? É uma outra operação matemática, é uma operação nova para vocês. Porque a gente já viu 4 operações, não foi? As operações básicas da matemática é adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí, a partir do 6º ano em diante, a gente estuda potenciação, tá? Então, a potenciação, ela é um produto, tem a ver com multiplicação. Produto de fatores iguais. Certo? Então, a gente vai ver a primeira ideia associada à potenciação.
Aí vocês podem acompanhar pelo livro ou aqui pela tela. Então, a gente vai ver primeiro uma situação, problema, que usa a potenciação, e depois a gente vai ficar fazendo exemplos, tá bom? Só para vocês entenderem o que a gente está estudando. Então, eu vou ler aqui, ó, esse problema e vou explicar, tá bom? Eu só beber um pouco d'água, que minha voz... Minha garganta. Pronto, então a ideia associada à potenciação. Eu vou ler o problema aqui e vocês vão acompanhando para entender, tá bom? Ele diz assim, ó, um grupo de adolescentes resolveu doar roupas para uma campanha do agasalho. Tá até aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem a figura, né? Tem a imagem de pessoas separando roupas para doações no ginásio poliesportivo Presidente João Goulart. Esse aqui é o local, em Vila Velha, Espírito Santo. Para atender eles estão fazendo um ato aqui de caridade, ó. Atender as vítimas atingidas pelas fortes chuvas da região. Essa foto foi de 2013. Então, tem vários adolescentes, onde eles querem doar roupas para uma campanha do agasalho, né? Tem muita gente que passa muito frio e não tem roupa, quando é na época de inverno. Pronto, aí continuando o problema aqui, ó. Estou na primeira linha aqui, abaixo de ideia associada à potenciação. Aí ele diz aqui, o organizador doou 2 sacolas de roupas e cobertores. Olha, então aqui, gente, ó, nessa primeira etapa, tá o desenho ilustrativo aqui, ó. Tá certo? Estão vendo aqui onde eu estou mostrando? Nessa primeira etapa, o organizador doou 2 sacolas de roupas e cobertores juntos. Ele doou 2. Aí o que é que ele fez? Ele convidou 2 pessoas para fazer a mesma doação. Então, ele colocou, esse quadrado, esse retângulo aqui, cada retângulo desse é uma pessoa, tá? Então, aqui foi a primeira pessoa foi o organizador. Ele doou 2 sacolas. Aí ele convidou 2 pessoas na segunda etapa. Então, tem uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. A gente imagina. Mas cada pessoa vai doar também 2 sacolas, ó, na segunda etapa. 2 sacolas e a outra pessoa mais 2 sacolas. Aí vamos ver, continuando a situação, né? A ideia. Em seguida, cada uma delas convidou também outras 2 pessoas. E assim por diante, ó. Então, essa pessoa aqui, ó, que está representada por esse retângulo, né, na cor roxa, ela convidou também mais 2 pessoas, ó. Então, eles fez mais 2 retângulos, mas usando a mesma ideia. Cada pessoa doou 2 sacolas, e a outra pessoa doou 2, aqui do lado direito. Está na terceira etapa. A outra pessoa que o organizador tinha convidado, chamou mais 2 pessoas, que está representada aqui pelo retângulo rosa. Então, aqui teve uma pessoa que doou 2 sacolas e outra pessoa doou 2. Aí, se tivesse uma outra etapa, se tivesse a quarta etapa, só para vocês entenderem a ideia. Na quarta etapa, ia ter 3 pessoas, você faria 3 retângulos, né? Ou 3 quadradinhos, e do lado direito mais 3 pessoas, né? Sendo que cada pessoa ia doar 2 sacolas, tá certo? Aqui também, cada pessoa ia doar 2. Se fosse continuar, né? Na quarta etapa. E na quinta etapa, aí ia ser 4 pessoas, e cada pessoa ia doar 2 sacolas, e assim por diante, tá certo? Estou entendendo que a etapa tem a ver com a pessoa, né? Primeira etapa, uma pessoa. Segunda etapa, 2 pessoas. Terceira etapa, aqui já vai ser 4 pessoas. Na quarta etapa, já ia ser
6 pessoas, mas cada uma doaria 2 sacolas. Aí o que, que ele está dizendo aqui, ó? Veja como podemos calcular quantas sacolas foram arrecadadas. Pronto, então, vamos ver embaixo, ó. Ele chama de fluxograma, essa ilustração aqui de retângulos, certo? Então, pelo fluxograma que estamos vendo acima, podemos notar que o total de sacolas arrecadadas em cada etapa é o dobro do total da etapa anterior. Vamos observar isso. Ó. Por exemplo, aqui ele diz, ó, nesse primeiro pontinho roxo, na primeira etapa, são quantas sacolas na primeira etapa? 2 sacolas, né? Tá certo? Na primeira etapa foram 2 sacolas. Está lá no início do problema que ele falou. Na segunda etapa, gente, na segunda etapa são quantas sacolas? Aí você conta 2 aqui, ó, que está dentro do retângulo roxo, mais 2 sacolas do lado direito. 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. 2 mais 2, então vai ser 4 sacolas. Ele está colocando, ó, segunda etapa, 4 sacolas. Ou você poderia fazer assim, ó. 2 vezes 2 dá 4. E na terceira etapa, ou você somaria a quantidade de sacolas, ó, a terceira etapa. 2 sacolas mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Certo? Então, você poderia somar ou multiplicar. Tá certo? Na quarta etapa, como ele fez aqui embaixo, ó. Na quarta... Não, desculpa, eu estou na terceira, né? Na terceira etapa. Então, você pegaria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, você teria um total de 8 sacolas. Na terceira etapa. E na quarta etapa, que foi aquela que eu falei, a gente imaginou aqui, aí seria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é 16 sacolas. E assim por diante. Então, ele diz aqui, ó, cada multiplicação que aparece nessa situação tem fatores iguais. Multiplicações desse tipo caracterizam a operação de potenciação, gente. Certo? Então, aqui é a definição de potenciação. O que é uma potenciação? É uma operação matemática, no caso para vocês é uma operação nova, tá certo? Onde a gente usa uma multiplicação de fatores iguais, tá? Não pode usar, fatores são os números em que são multiplicados. Então, a gente vai ver outros exemplos e como escrevemos essa potenciação. Pronto, aí eu vou fazer aqui no quadro, tá bom? Nesse finalzinho da página 65. Eu vou fazer outros exemplos para vocês entenderem melhor. Porque nesse aqui foi a questão das sacolas. Pronto. Então, deixa eu voltar aqui para o quadro. Vou fazer outros exemplos para vocês verem aqui. É na página 65, no finalzinho, tá bom? Ele coloca esse exemplo aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5. Pronto. Vou escrever, já eu explico. O outro é 7 vezes 7. Pronto. Fazer logo esses dois primeiros, tá certo? Estão conseguindo ver? Olha, então, como eu tinha falado, né? O que é uma potenciação? É um produto. Produto é o quê? Uma multiplicação, né? De fatores iguais. Então, se ele deu aqui 3 números iguais, a gente chama de 3 fatores. Tá certo? Então, esses fatores a gente pode representar da seguinte forma, tá, gente? Se o fator é 5, quantas vezes eles estão se repetindo?
O número 5 está se repetindo quantas vezes? 3. Isso, muito bem, 3. Aí, olha só, como o fator é o 5, você coloca o 5 e agora vai aparecer... Professora, pode copiar, que eu já estou copiando aqui. Pode copiar, certo? São exemplos da página 65. O assunto é potenciação. Eu estava explicando só a ideia, né, de potenciação, aí agora eu estou fazendo todos os exemplos. Então, quando você tem uma multiplicação de números iguais, você chama de potenciação. Aqui são 3 fatores. E o fator é 5. Em cima, a gente vai colocar a quantidade, são 3, ó, certo? Já já a gente vai ver o que significa esse númerozinho em cima. Por enquanto, a gente vai dizer que a quantidade de fatores repetidos. Aí, em matemática, a gente chama com nomezinho. Como lá nas outras operações de adição, a gente chamava... Professora, é para botar 5, 3, é? Vai ficar assim, ó. É porque toda operação de potenciação, a gente escreve o número que está se repetindo, que é o 5, e em cima vai ficar um expoente. A gente vai chamar isso aqui de expoente, tá? Eu já vou adiantando aqui, porque o livro só bota na outra página. O expoente é o número pequenininho, que fica lá em cima. Então, toda vez que você vê esse número pequeno em cima do outro número, né, elevado, a gente chama elevado. Porque depois desses exemplos é que ele vai explicar que isso aqui é expoente, mas eu já vou adiantando. Esse número 5, que são os fatores, a gente vai chamar de base, tá? Ó, assim como lá na adição, por exemplo, na adição a gente tinha um número e somava com o outro. Na adição não é a junção de duas parcelas, né? Então, esse número aqui a gente chamava de parcela. Estou só fazendo uma comparação para vocês verem. E esse número aqui chamava de parcela. O resultado a gente chamava de soma ou total. Então, na operação de adição, cada número desse, ele tem uma característica. Esse aqui seria parcela e outro seria parcela. Na operação de potenciação, esses números que estão sendo repetidos, eles chamam-se base, que são vários fatores, a gente chama de base. Então, aqui é uma característica da potenciação. Tá? A gente vai nomear esse número aqui como base. E o número pequenininho é a quantidade de vezes que está se repetindo o número 5. A gente viu que tem 3 números 5, então a gente coloca em cima a quantidade de vezes. E o nome, a característica dele se chama expoente. Assim como na adição a gente tem nomes para cada número que está sendo somado, que chama parcela, e o resultado é total, na potenciação a gente chama de base, é o número grande, e expoente, o número pequenininho, que é a quantidade de números repetidos, tá certo? Professora, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode? A gente vai botar o resultado de 5 vezes 5 vezes 5? Sim, vai, vou colocar agora, tá? É que eu estava só explicando como é que chegou isso aqui. Pronto, a gente vai botar agora, depois da igualdade, certo? Ó, 5 vezes 5. Então, aqui a gente vai usar a tabuada de 5, né? 5 vezes 5 dá quanto, gente? 25, tá certo? É isso? 5 vezes 5, 25. Mas ainda tem um outro 5 para ser multiplicado. Ó, quando vocês forem fazer os exemplos de potenciação, como esses que eu estou começando aqui, você vai multiplicar aos pouquinhos. Primeiro multiplica o primeiro número com o segundo. 5 vezes 5 é 25. O resultado, você multiplica pelo próximo, tá certo? O próximo é 5. Então, eu vou multiplicar para poder chegar no resultado final, tá bom? Professora, é 125 ou não? Não. Possa ser que venha só 5 vezes 5.
se tivesse uma multiplicação de um outro 5, já não ia dar 25. Agora, 5 vezes 5 é sempre 25, né? Porque é a multiplicação de fatores iguais da tabuada. Mas eu estou dizendo assim, se vier mais números 5, não vai dar 25 não, tá, gente? Vai depender da quantidade. Poderia ver 4 números 5 ou 5 números 5, aí você vai fazendo aos pouquinhos. Deixa eu só colocar essa palavra 3 fatores aqui para cima, para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Eu vou colocar. Mas se você já colocou embaixo, não tem problema não, tá? Aqui são 3 números 5 sendo multiplicados, então são 3 fatores. O que a gente está fazendo é a operação de potenciação. Ou seja, é um produto, né? A definição de potenciação é isso, é um produto de fatores iguais. Tá? Então, primeiro, quando você vai resolver, você resolve os dois primeiros números. 5 vezes 5, 25. Sendo que ainda falta o próximo a multiplicar. 25 vezes 5. É por isso que eu armei aqui a multiplicação, para a gente fazer, tá certo? Deixa eu apagar esse outro aqui, porque depois a gente faz isso. Vamos fazer. É que eu pensei que ia dar um espaço aqui, mas sempre... Ó, então, você multiplica o primeiro com o segundo número, 5 vezes 5 deu 25. Mas ainda falta outro número para ser multiplicado. É isso que a gente vai fazer agora. 25 vezes 5, tá? Então, você multiplica aos pouquinhos. Não vai multiplicar tudo de uma vez, não, porque senão a pessoa não consegue chegar no resultado final. Essa parte aqui é a representação da potenciação, né? Onde você coloca o número 5, que é o número que está sendo... É o fator aqui, é o 5, a gente chama de base. O 3 é o número pequenininho, a quantidade em que a base foi repetida, foram 3 vezes. Aqui do lado, depois da igualdade, eu vou colocar o resultado final, tá bom? Então, vamos lá fazer a multiplicação de 25 vezes 5. Eu sei que aí no livro já tem, mas quando vocês forem fazer... Tá vendo? Olha meu WhatsApp. Tá vendo? Davi, presta atenção na aula, viu, Davi? Assunto novo. Eu sei, Ravena. professora, com Ravena. Ravena não tá na aula. Tá vendo? Não tá na aula. Beleza. Olha, então vamos lá, ó. Ó, 5 vezes 5 dá quanto, gente? Estou fazendo a multiplicação agora. Dá 25, né? Novamente. Então fica 5 e vai 2. Aí você vai multiplicar agora, ó, 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, mais 2 que subiu, 10 mais 2 dá 12. Então, qual é o resultado final de 5 vezes 5 vezes 5? 125. Aí no livro ele coloca direto, né? Então, professora, foi o que eu falei, que dava 125. Ah, não tinha escutado, não. Eu entendi você dizendo assim, professora, sempre vai dar 25. Eu tinha escutado diferente. Então, vai, entendeu? Então, vai dar 125. Tá bom, gente? Então, só para resumir, nesse primeiro exemplo que a gente fez, sem ser aquele da situação problema, são exemplos diferentes, né? Sempre vai vir números repetidos para a gente multiplicar. Primeiro multiplica o primeiro com o segundo. 5 vezes 5 deu 25, e 25 vezes 5, armamos e efetuamos a multiplicação. Aí deu 125. Tá bom? Pronto, pode copiar. Aí quem está com o livro, não precisa, porque tem aí. A não ser que quer completar com alguma coisa, né? Aqui foi só a multiplicação que eu fiz. Então, a gente só deu início à operação de potenciação aqui. Deu para entender esse primeiro exemplo? Perde comigo. Deu, não foi? Sim, senhora, professora. Tá certo.
operação de potenciação, deixa eu só dar uma observação para vocês. A operação de potenciação, como é um produto de fatores iguais, ela pode vir dessa forma, todos os números repetidos. Poderia ser qualquer número aqui, gente. Poderia 7. Se tiver 7 vezes 7 vezes 7, né? Poderia ser qualquer número. É um produto de fatores repetidos, pode vir dessa forma ou dessa daqui. Depois a gente vai ver exemplos em que só vem dessa primeiro, tá? A gente iniciou dessa e mostrou aqui que pode ser representado dessa forma. O 5 é a base, ou seja, é o fator que está sendo repetido. E o número lá de cima se chama expoente, onde é a quantidade em que está sendo repetido esse número. Tá certo? Acho que dá para fazer só mais um exemplo, né? Porque a gente está começando, ainda tem outra página. Aí hoje é só atividade do assunto da aula passada, né? Porque o assunto da aula passada tem mais. Atividade de casa vai ser com relação ao assunto da aula passada, porque esse a gente está só iniciando, tá bom? Professora, para aí que eu vou aqui rapidinho. Tá certo. Tem alguém copiando? Não. Professora, qual a definição de potenciação mesmo? A potenciação, deixa eu colocar aqui no livro, só para você ver. Mas eu vou falar também de uma forma mais simples, tá? Porque, ó, a definição de potenciação tá aqui nesse parágrafo. Tá vendo a mãozinha que eu tô mostrando? Na página 65, de baixo onde tem quarta etapa, né? Nesse parágrafo aqui, ó. Cada multiplicação que aparece nessa situação tem fatores iguais. Então, isso aqui é a definição de potenciação. Se quem quiser grifar aí no livro de vocês, aí vocês vão passar um tracinho, um grafite. Então, o que é uma potenciação? É uma operação matemática onde a gente tem multiplicações de fatores iguais. Tá certo? Deu para entender, João? Sim, senhora, obrigada. Por nada. Então, como a gente está vendo, ó, a gente pensa que a definição é bem difícil, né? Mas não é, ó. Não é um produto, já que tem um símbolo de multiplicação, ó, produto e fatores iguais, ó. Fatores, o que é um fator? É uma característica que a gente utiliza na multiplicação. A gente tem que ter cuidado que na potenciação não é a mesma coisa que multiplicação. A gente usa multiplicação, mas não é. É um produto de fatores iguais. Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Para a gente concluir. Deixa eu só apagar aqui essa multiplicação aqui para a gente fazer o segundo exemplo. O segundo exemplo está abaixo desse no livro. É 7 vezes 7. Ó, 7 vezes 7. Ah, esse aqui é só dois números, ó. Quantos fatores tem aqui? 2 fatores. Fatores é uma característica da multiplicação, né? Um fator, outro fator. Então, é um produto de fatores iguais, ó. Aí, como é que a gente pode representar essa multiplicação através de uma potenciação? Então, a potenciação, a gente escreve 7, que é o fator. Aí eu pergunto a vocês, quantos números 7 tem? 2. Isso, muito bem, 2. Então, 2 vai ser o expoente, tá certo? O 2, a gente... Professora, é fácil esse assunto. É fácil, né? Porque, por ser uma nova operação matemática para vocês, e a pessoa pensa que é um negócio difícil, mas não é. É só multiplicações. E algo diferente que tem no vídeo, né? Então, o 7, que é o número grande, a gente chama de base. E o número pequenininho é a quantidade de vezes que a gente repetiu o 7. Foram 2 vezes. E depois a gente coloca o resultado, tá? Eu vou botar aqui igual. Aqui só tem 2 números para ser multiplicado. Não tem mais outros, senão a gente faria como esse anterior. 7 vezes 7 é tabuada de 7. Tá? 7 vezes 7 vai dar quanto? Quem lembra a tabuada de 7? Depois eu vou
Hoje não, mas outro dia eu coloco um videozinho só para vocês relembrarem, desculpa, a tabuada de 7. Então, 7 vezes 7 é 49, tá, gente? Então, 49 é o resultado dessa potência. Então, a potenciação, geralmente, ela vem dessa segunda forma aqui representada. Mas pode iniciar dessa primeira forma. Pode vir dessa forma ou dessa, tá? Essa forma aqui é só para usar o conceito, que é o produto de fatores iguais. Mas depois a gente vai ficar trabalhando só com essa segunda forma, que é a forma representável de uma potenciação. Pronto. Pronto, gente. Aí por hoje a gente para por aqui. Na próxima aula a gente conclui essa parte de potenciação, que vocês já acharam fácil. Professora, Oi? a senhora vai passar a atividade para casa? Sim, eu passei. Eu acho que você ainda não tinha chegado. Página 64, atividade de casa. Ó, é página 64. Deixa eu colocar aqui. Página 64, questões. São as 3 primeiras questões. O livro grosso, esse que a gente está usando agora, 83, 82, 83 e 84, tá? A atividade de casa é referente ainda ao assunto de resolução de problemas, porque o assunto ainda é bem complexo, por isso que eu não passei tudo de uma vez, para vocês não... Aí esse assunto a gente iniciou hoje, a gente está na metade e ainda não passei nada. Aí são as páginas 64, questão Isso, 1, 2 e 3, 82, 83 e 84. Isso, essas 3 primeiras questões, tá? Para vocês treinarem. Com relação Esses a... 82, 83 e 84 são as páginas ou o número das questões? É o número das questões do que é aqui. Ah, tá. A página é só 64, tá? Ok, bom dia. João, vai ser o segundo link agora, viu? Vai ter aula agora de sociologia, viu? Você e Esté, tá certo? Sim, senhor, tá certo. Pronto, aí vocês podem sair dessa aula e clicar no outro link. Finalizando a aula, Patrícia do 6º ano, vamos fazer a aula do 7º, viu? Tá certo, né, Rodrigo?